Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar a lição 129 do livro Fonte Viva, Guarda a Paciência. E é interessante, nós vamos trabalhar a questão da impaciência que nós estamos vivendo nos dias de hoje, durante mais ou menos esses nossos 40 minutos, 35, 40 minutos que nós temos aí para poder falar. É uma temática que é interessante e é hoje um problema grave para uma sociedade em que tudo é correria. A gente já assiste os vídeos de YouTube na velocidade 1,5, 2, ouve áudios do WhatsApp com velocidade 1,5, 2, porque a gente não tem mais paciência para ouvir na velocidade normal. Então nós estamos vivendo uma vida com uma correria muito grande e essa correria normalmente está afetando as nossas buscas, os nossos anseios, começam a ser de um conjunto onde nós observamos uma sociedade que tem mais prazer no exibicionismo do que na autoiluminação. As redes sociais estão cheias de exibicionismo, nós adoramos exibir a nós mesmos e parecemos que estamos no caminho certo quando somos invejados por outras pessoas. Então algo profundamente está errado e enraizado na nossa sociedade, que gera em nós dor, sofrimento e incapacidade para se adequar às modificações que o planeta Terra exige. Nós vamos pegar uma passagem para explicar, que é a passagem que está em Hebreus capítulo 10, versículo 36, que foi trazida por Paulo de Tarso. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, primeiro nós vamos tentar entender que promessa é essa. Quer dizer, ao final vamos tentar entender que promessa é essa. Mas ele fala de paciência. Como Paulo de Tarso pode falar de paciência? Ele era paciente? Saulo de Tarso, não. Paulo de Tarso, que é a mesma pessoa, mas depois que ele se transforma em cristão, e a mudança de nome parece que é como se mudasse de vida, sim. Então Paulo de Tarso, quando conheceu e descobriu o cristianismo, a primeira coisa que ele fez foi se aconselhar com quem podia orientá-lo naquele momento. E a busca de Gamaliel, afinal de contas, os cristãos ainda não a aceitavam. Afinal de contas, ele era o perseguidor de cristãos. E Gamaliel falou: você é como uma flor tenra, nova, facilmente pisoteável. Se você quer realmente ser cristão, que você possa ir para um local, se recolher nesse local para entender um pouco mais o que é a proposta nova que você está se vinculando. Então uma pessoa como Saulo, que estava se transformando em Paulo de Tarso, com a necessidade de mudar o mundo, para que a gente pudesse hoje, se a gente pode falar de Jesus Cristo aqui dentro dessa casa, e o Espiritismo pode associar, pode herdar, é a melhor palavra, toda a cultura que é a sua base, que é o judaísmo cristão, aquela ala do judaísmo que deu origem ao cristianismo, nós temos que agradecer a Paulo de Tarso. Então Paulo de Tarso, que ia mudar como mudou o mundo, ele teve paciência. Por que ele teve paciência? Porque ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele ficou a meditar sobre a sua vida e os caminhos que devia tomar. Aí a pergunta hoje é: quem de nós medita para tomar uma decisão? Medita para tomar um caminho? Eu vou fazer uma oração para ver o que Deus espera, para ver o que Deus aconselha a mim para que eu faça. Se é o que eu devo fazer nesse momento, é isso ou aquilo?
E você espera 15 minutos pela resposta. E aí depois, quando a resposta não vem, você fala: tomei minha decisão. E aí você toma a sua decisão baseada talvez no imediatismo, baseada numa coisa que é chamada de recompensa hiperbólica. Ou seja, você sabe que se você fizer um bom planejamento, você vai ter no futuro recompensas muito melhores das suas atitudes, mas você quer as recompensas imediatas. Quando nós observamos isso em nós podemos saber que tem algo doente, precisando de cuidado, precisando de atenção. Porque Saulo, se tornando Paulo, antes ainda não era Paulo, ele vai para o meio do deserto e lá ele tem um local onde tem tendas, né? Tem um oásis, então tem local para ter água para eles poderem beber, alguma sombra, e lá ele vai ser um tecelão humilde. Vai passar 3 anos nessa profissão. Conhece um casal, Átila e Prisca, que inclusive foram perseguidos por Saulo de Tarso. E ele pergunta: o que vocês fizeram aqui no deserto? Nós estamos, de certo modo, fugindo da perseguição do senhor Saulo, que inclusive tem o mesmo nome seu. Você conhece? Não. Conheço não. 3 anos ali. Mas 3 anos também tendo um espinho na carne, tendo algo que o incomodava, que era o fato de ver pessoas que utilizavam as suas determinações para fazer desmandos. E aí, nesse processo, um dia ele confessa ao casal de que ele era realmente o Saulo, aquele que perseguia. E o casal cristão, ao invés de virar as costas e dizer: nunca mais queremos saber de você, ficaram felizes de ver que o poder de Jesus Cristo tinha feito um grande perseguidor se tornar um cristão. Eles estudavam o Evangelho junto, eles interpretavam e entendiam, porque depois de se aconselhar com Gamaliel, que era seu instrutor, seu orientador como judeu, Gamaliel, que tinha ficado impressionado com a igreja do caminho, recebeu de Pedro os manuscritos do Evangelho, escritos por Mateus, e que ele queria que Pedro queria que Gamaliel estudasse esses pergaminhos. Gamaliel falou: olha, eu queria que você ficasse com os originais, já fiz cópia para mim, mas eu queria que você ficasse com os originais, porque amanhã esses originais podem ser úteis para você na sua identificação com a igreja do caminho, que eram os cristãos. Então ele estudava com textos extremamente próximos do desencarne de Jesus, do desenlace do plano físico de Jesus, escritos por Levi, Mateus. E aí depois que ele mostrou e viu que recebeu do casal Átila e Prisca, que ele recebeu todo o carinho, o acolhimento de alguém que tinha mudado de atitude, ele resolve voltar para a cidade para se ver com os cristãos. Chegando na cidade, ele vai ter na igreja do caminho. Ele bate a porta e abre lá uma pessoa ao qual ele se manifesta dizendo: eu sou Saulo. A pessoa que estava à porta ficou branco, igual mármore, e falou: e agora? E vai para dar a mensagem para Pedro: Pedro, quem está querendo conversar com você, que está na porta dizendo que é cristão agora, é Saulo.
que eu faço? Deixa entrar ou não? E Pedro, precisando ali proteger a igreja nascedora, não saber como se portar, chamou outros para trocar ideia. Isso é muito bonito, porque não tomavam decisões sozinhas. Era uma democracia. Trocavam ideias e a ideia da maioria era acatada. E aí decidem a pedir para que Saulo volte no dia seguinte. E aí a gente pensa, se Saulo, foi o raciocínio deles, estiver ainda camuflando uma possível conversão ao cristianismo para poder nos atacar com mais veemência, ele vai se sentir ofendido e vai demonstrar ali mesmo a sua situação de endurecido ainda de coração. Mas se ele realmente se tornou cristão, como as lendas que chegaram aos nossos ouvidos, porque as lendas que chegaram eram que o grande perseguidor tinha se convertido ao cristianismo, ele vai voltar amanhã. Quando o mensageiro leva a informação ainda Saulo, ele sente as lágrimas nos olhos correrem, porque não estava sendo compreendido por ninguém. Os antigos tinham abandonado. Os judeus, a quem ele colocava todas as esperanças de um futuro nobre para a sua nação, o abandonaram com a sua mudança de atitude. E os novos ainda não estavam aceitando. E ele, sem condições financeiras, sem nada, só diz: compreendo. E vai para uma pousada para voltar no dia seguinte. Nesse processo, reúne-se as pessoas e alguns são bastante duros. Não devemos aceitar Saulo aqui na nossa igreja. E outros se mostram mais flexíveis. E se ele mudou? Não é nossa missão aceitar alguém que mudou? Até que um dos irmãos resolve se colocar à disposição para ir até onde se localizava Saulo para conversar com ele brevemente. E nesse processo, se não me falha a memória, foi Barnabé, vai até lá, conversa com Paulo e vê a mudança de Paulo. Volta para a igreja e fala assim: podemos receber perfeitamente. Saulo é outro homem. E aí, quando ele vai encontrar com Pedro, ele mostra os pergaminhos que Pedro tinha presenteado Gamaliel, que presenteou Saulo. E ele disse: era um grande homem, ou era um grande homem, não sei se ele já tinha desencarnado naquele momento, acho que já tinha desencarnado. E se ele te deu, é porque ele confiava na sua mudança. Então também confie na sua mudança. E aí, a partir dali, começa uma nova jornada de Saulo. 3 anos no deserto. Temos que ter paciência para isso. E aí, quando ele vai para a igreja, todo mundo queria ouvir o eloquente doutor, que conseguia, através do seu discurso, convencer e mostrar o seu raciocínio de forma profunda. Mas quando ele subiu ao púlpito para falar, nada saiu. Nada que poderia mostrar aquele grande homem que fora. E algumas pessoas começaram a pensar que ele estava incapaz. E o próprio Paulo, que queria já voltar com um discurso eloquente para movimentar multidões atrás do Cristo, percebeu que o Cristo queria outra coisa dele. E durante 3 anos, ele acompanha Barnabé como ouvinte, simplesmente ouvinte. Durante o dia, era tecelão na cidade, aonde muitos o consideravam como louco, mas um louco pacífico, não briga com ninguém, é extremamente educado,
trata todo mundo, mas olha aquele doutor da lei que hoje é quase que um mendigo. E aí ele volta, ele recebe um convite para começar novos trabalhos, de fundar igrejas em outras localidades que estão passando por dificuldades. E ele vai junto com Barnabé para esses lugares fazendo. E aí depois de 6 anos, 3 pensando no deserto, 3 seguindo Barnabé e ouvindo os discursos de Barnabé, só conversando com algumas pessoas quando estava na tenda ali, fazendo seu ofício, conversava com outras pessoas, e um deles, durante esse período de 3 anos em que ele conversava de forma informal na tenda, chamava-se Lucas, o terceiro evangelista, que criou-se uma grande amizade entre os dois. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, nós estamos, na verdade, lendo o Evangelho de Paulo, porque Lucas foi um discípulo de Paulo. Foi por causa de Paulo que Lucas recebeu a orientação de ir atrás de Maria para colher dados e informações sobre a infância do Mestre. Dos 4 evangelistas, quem fala da infância em maior qualidade é Lucas, porque a narrativa da infância do Mestre não é de Lucas, é de Maria. Então, se não fosse isso, nós talvez não tivéssemos esse evangelista. Teríamos sim as cartas de Paulo, apesar de que muitas das cartas de Paulo foram levadas da prisão até a comunidade cristã através do próprio Lucas. Então, mesmo assim, talvez a gente não tivesse nem noção da grandeza de Paulo se não existisse Lucas, que estava ali a servir aquele grande homem que tinha aprendido a ser e está vivendo de forma simples. E aí, de um dia para o outro, querendo servir e ser útil, Paulo abre novamente o verbo de forma eloquente e bonita de convencer, não mais razões, mas sim corações. A forma de Paulo falar já não tinha mais nada a ver com aquele doutor preso ao orgulho de sua raça, mas sim alguém que fielmente tentava servir ao Cristo. Foram 38 anos de vivência e de seguir o Cristo. Se a gente tira então esses 6 primeiros anos, foram 32 a 30 anos de comentários e de vivência e de ajudas constantes ao Cristo. Isso é paciência. Quando ele escreveu uma das últimas cartas, inclusive, os estudiosos que não conhecem a doutrina espírita não têm muita certeza se as cartas aos Hebreus são cartas realmente escritas pelo próprio Paulo de Tarso ou seria escrito por uma comunidade ali que assinou como sendo Paulo de Tarso. Mas no livro Paulo Estevam, há a afirmação categórica de Emmanuel afirmando que as cartas aos Hebreus são a das cartas mais bonitas produzidas por Paulo de Tarso quando estava preso. Então, essa passagem, em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverem feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, algumas coisas importantes. É necessário paciência para a gente poder fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Sabe aquela pergunta que eu falei inicialmente, que a gente faz na hora que a gente está na dúvida? Sigo o caminho A ou vou pelo caminho B? A gente quer, porque também o mundo exige que a gente dê resposta em 24 horas, né? A gente, primeiro, coloca acima de tudo a questão financeira. Depois, em segundo lugar, quando a gente coloca a questão financeira, a gente coloca todos os nossos interesses pessoais. Para, em terceiro lugar, a gente colocar interesses da família. Quando coloca interesses da família. E em quarto lugar, a gente coloca, às vezes, a vontade de Deus. Um professor
que eu tive. Ele foi de produção espetacular. E ele tinha o mestrado. Mas quando chegou próximo de sua aposentadoria, pela grande construção que ele fez, ele recriou uma estrutura nova, uma nova área de estudo dentro da própria UFMG. Foi proposto a ele, dar a ele, através da defesa do seu memorial, o título de doutor. Quando chegou a proposta para ele falou assim: eu preciso de um tempo para responder isso, porque eu vou fazer minhas orações e ver se é isso que Deus espera ou quer que eu faça. Eu falei: olha que bonito. A gente fala: não, eu quero. Não. Ele foi fazer uma oração. E fez uma oração. Conversou com o pastor e chegou à conclusão que aquilo via para o seu engrandecimento. E ele fez. E se tornou, né, ele criou um livro, eu tenho um livro dele, inclusive com a dedicatória dele. Ele criou um livro dessa parte e se tornou doutor. Então, a gente percebe um fato interessante. Ele fez a coisa certa. Ele perguntou para Deus, teve um tempo a meditar. Mas às vezes a resposta de Deus leva alguns anos. Vamos pegar aqui uma pessoa que, desde os seus 7, 9 anos de idade, não sei precisar inicialmente, convenceu a família de utilizar a garagem da sua casa, quer dizer, a parte de baixo da sua casa, né, como local para receber os moradores de rua. E esses locais, os moradores de rua podiam tomar banho, se lavar, ter acesso a roupas limpas e se alimentarem. Com mais ou menos seus 14 anos de idade, quer dizer, se ela está fazendo aos 9, aos 14 anos, vão 5. Se foi dos 7 anos de trabalho nessa questão. O pai dela chegou para ela e disse assim: minha filha, suas irmãs já estão na idade de namoros e esses montes de homens moradores de rua aqui passando para viver na frente da nossa casa, está afastando os pretendentes. Nós vamos ter que parar com essa atividade. Ela: não tem problema, pai, eu vou para um convento. E foi para o convento das Carmelitas. Eu ainda não falei quem é não, tá, gente? E lá nesse convento das Carmelitas, ela orou 2 horas todos os dias durante 2 anos. 2 horas por dia durante 2 anos, dá mais ou menos 1.500 horas de oração, pedindo a Deus que falasse o que Deus esperava que ela fizesse. 1.500 horas, gente, de oração. Vem resposta, tá? E aí veio a resposta. E ela sentiu que Deus queria que ela fosse para a região de Calcutá. Agora eu já falei quem é, né? Fosse para a região de Calcutá para lá servir as pessoas que morriam jogadas, às vezes, na lata de lixo pelos seus familiares porque não tinham condição de mantê-las vivas. Madre Teresa, como é conhecida, foi até o seu bispo pedir autorização para ir para Calcutá, para a Índia. A Calcutá foi depois a cidade que ela escolheu. E o bispo disse: não deixo você ir. E o que ela disse? Se Deus te colocou como meu orientador, você sabe o que é melhor para mim. E voltou a orar por mais 1 ano, 2 horas por dia. E depois de orar pelo 3º ano, somando aí umas 2.300 horas de oração, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E acho que também depois desse 1 ano a mais, o que deve ter tido de obsessão de espírito superior com esse bispo, deve ter sido uma coisa de louco, né? Aí ela voltou e falou assim: olha, eu tenho certeza que é para eu ir para lá. Aí o bispo: eu não vou te impedir mais. Tipo assim, tá difícil para mim, né? Eu não vou te impedir mais não, pode ir, mas você vai sem a sua congregação. E ela disse assim: não tem importância, eu posso ir sozinha. E ela foi fazer um trabalho sozinha, com 50 rublos no bolso.
Chegou lá, comprou aquela roupinha dela, que todo mundo conhece, por volta de 3, 4 rúbias. Então ela tinha um provável de 45 rúbias no bolso. Ela começou a escrever no chão para ensinar as crianças que não sabiam ler a ler. Alguém falou: tem um quadro, o outro tem um giz. E ela começou a escrever e ensinar as crianças a ler na vila. Chegou um senhor, falou: eu estou arrecadando dinheiro para caridade, você pode me ajudar? Ela pôs a mão no bolso e falou assim: o que eu tenho é 43 rúbias. E deu. Você falou assim: gente, ela está fazendo caridade, ainda precisa dar os 43? Deu. Diz que 2 semanas depois, volta esse mesmo cara e fala assim: olha, eu estava acumulando, não sabia que era para a senhora, toma aqui 300 rúbias. Então, ela acabou recebendo aquele valor, onde ela pôde arrumar um localzinho para dar as aulas, etc. E ela começou a crescer, e começou a fazer fama na Índia. E várias filhas de classe média foram até ela para poder serem suas noviças, né, suas auxiliares. E começou a incomodar um templo que cultuava uma deusa, ao lado da onde eles estavam recebendo esses maltrapilhos, pelo excesso de maltrapilhos que lá estavam, se tornando homens de bem, crescendo. E aí, nesse processo, o templo resolveu planejar assassinar Madre Teresa, porque ela estava profanando o templo com tanto pobre ali do lado. E quando os líderes vão até lá para dar aquele ultimato a ela, um dos líderes da igreja vê na própria Madre Teresa de Calcutá a própria deusa reencarnada. E de perseguida pelo templo do lado, foi adotada pelo templo do lado, porque o templo começou a dar doações para o próprio trabalho dela lá, porque falou assim: a nossa deusa está aqui, do nosso lado do templo. Ela voltou para fazer um trabalho de caridade. Mudou até a concepção do templo. E aí a gente percebe quantos anos de oração? 3 anos. Para ter resposta. Na verdade já teve com 2, mas para ter a certeza depois, mais 1. Então o que a gente está querendo trazer com isso? Nós estamos querendo mostrar que nós acreditamos em reencarnação. Sabemos que isso aqui é temporário. Então não devemos querer ganhar tudo com muita rapidez para essa vida, como se tudo aqui fosse responsabilidade ou se tudo fosse aqui, agora. Às vezes a gente compromete a segurança dos nossos familiares, a paz das nossas famílias com decisões tomadas de supetão. Não percebemos que aquele ditado, o cavalo só passa selado uma vez, é na verdade uma mentira que nos faz atropelar o processo natural do aprendizado e do crescimento. Porque o cavalo passa selado 15 vezes se for necessário. Paulo de Tarso assenta na igreja do caminho, ouve o cristianismo, não o aceita. O primeiro cavalo passou selado, ele não deu nem a mesma atenção. Ao contrário, tentou matar o cavalo, simbolizando aqui a igreja nascedora. Depois, encontra novamente uma nova oportunidade. Diante daquele que ele acabava de decretar a morte, Estevão, que ele não sabia que era seu cunhado, seu futuro cunhado, irmão da sua noiva. Que para ele, o nome de seu cunhado era Gesiel, mas aquele que ele estava matando era Estevão. Porque quando Estevão se tornou cristão, mudou de nome para Gesiel. Quando se tornou cristão, mudou seu nome para Estevão. Não aceitou novamente o cavalo selado. Veio o terceiro cavalo. A oportunidade que ele viu de encontrar o cristianismo quando ele encontrou a noiva moribunda e ele não conseguiu entender a proposta, ao contrário, aumentou a sua raiva e seu ódio. Até que veio
o próprio selador de cavalo em pessoa mostrar para ele, escuta, você vai continuar me perseguindo? Não foi assim não, tá, gente? Apareceu uma luz diante dele da entrada onde ele estava indo para perseguir cristãos e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tanto persegue. E a partir dali ele faz o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Olha, mudou. Porque teve coragem de perceber que estava no caminho errado. E o primeiro pedido de Jesus para ele: levanta-te. Depois vá para a cidade. E ele já estava cego. Ele ficou cego durante esse período até ser acudido por um cristão. Levanta-te. É o convite que eu estou querendo fazer para todos nós hoje. Para vocês e para mim. Obrigado. Vamos levantar, deixar a poeira das nossas ilusões presas do passado para trás, sacudir essa poeira que nos prende às questões simplesmente materiais. Vamos deixar de buscar como objetivo de nossas vidas o ter. Vamos passar a buscar o ser. Nós viemos aqui para sermos pessoas melhores. Viemos aqui para transformar nossos olhos do passado em amor no presente. Então vamos aceitar esse convite. Vamos levantar. Mas depois que estivermos em pé, vamos lembrar que essa nova atitude nossa é uma planta nascedora ainda, que pode ser pisoteada facilmente. A transformação ela é lenta, gradativa e interior. Vamos aos poucos mudar. E se levar 6 anos, vamos usar 6 anos. 3 no silêncio interior, descobrindo quem eu sou. 3 ouvindo a mensagem do próximo, para depois, nos próximos 30 anos, levar a mensagem a Deus, de Deus ao próximo. Toda reforma íntima começa no primeiro andar da nossa casa mental, que é o subsolo, o complexo reptiliano. Lá estão as emoções mais primitivas que eu vou precisar controlar. Dali, eu parto para que tem a ver só com o eu. Aí eu passo para o complexo motor, que é a parte do nível térreo aqui, aonde eu relaciono com o próximo e eu começo a interagir com o próximo, para depois eu ir para o nível superior, que sou eu com Deus. Para isso, nós precisamos de paciência. A paciência que não acha que nasceu na família errada, que não acha que está no emprego errado, que não acha que nasceu na cidade errada, que não acha que tem a idade errada, porque tudo isso a gente acha que são impeditivos, que não consegue compreender certas perseguições, que não consegue compreender certas intolerâncias com seu modo de ser e de viver. Mas nós temos que continuar firmes, com paciência, confiando que nós não estamos sozinhos e que de ordinário são eles, os Espíritos do Senhor, que nos dirigem. Então por que tanta preocupação de achar que o mundo está acabando? Por que tanta preocupação de achar que está tudo errado? Todos os passos estão certos. A política está certa. Seja ela de direita ou esquerda. Porque isso é passageiro. Lá no futuro não vai existir nada disso. A correria do próximo está certo, porque é a necessidade que o próximo está tendo nesse momento de aprendizado e crescimento. As guerras, infelizmente, vão despertar o ser humano através da dor. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então, apesar de ser triste, a gente pode saber, Deus está no comando, na hora que quiser a guerra vai acabar. Então, por que Ele não quer, Ele não ama aqueles que estão sofrendo? Claro que ama, gente. Mas se acaba com a guerra, que ela surge em outro ponto, porque não é a guerra, ela está associada à nossa inferioridade ainda, que não sabe lidar. O que eu estou querendo dizer com esses 3 exemplos aqui, que talvez eu não consiga ser tão preciso, é que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Com a nossa vida não é diferente. Se uma folha de uma árvore Deus tem carinho, contato e cuidado, quanto mais com a nossa vida.
Então tudo que está acontecendo na nossa vida está no lugar certo, na hora certa. Basta a gente confiar. E quando a gente confiar, nós vamos sentir essa paz, essa tranquilidade, que acaba sendo a promessa que a gente estava para esperar. Como disse aqui, feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? A promessa de felicidade com Cristo. Porque a promessa de felicidade com Cristo, ela vai acontecer, independente da gente estar num lar perfeito, independente de estarmos no emprego perfeito, independente de estarmos na cidade perfeita, se a gente sabe confiar, porque aí aonde nós vamos estar, para nós, vai ser a situação perfeita, os familiares perfeitos, o emprego perfeito, o chefe perfeito. Ele é chato, mas ele é perfeito, porque ele trabalhou um monte de coisas em mim que eu precisava melhorar. Mas eu poderia viver sem isso? Poderia, mas se Deus colocou na minha vida é porque há algo de bom eu tenho para tirar disso. Por quê? Quando a gente conseguir quitar esses débitos, essas coisas que às vezes não fazem a nossa vida ser a melhor vida do jeito que a gente quer e que a gente queria, é porque a gente talvez tenha que resgatar alguma coisa do passado. Mas a nossa mudança de tônus vibracional e de interior, nosso íntimo, fará com que a gente passe por aquilo de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila. Com isso, nós vamos perceber que essa promessa ela vai chegar, não tardia, no momento certo, para aquele que soube esperar com paciência. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, às vezes, as coisas não estão da forma certa porque eu assumi certos compromissos, como Paulo de Tarso, que assumiu débitos para com a lei junto aos cristãos. Foi anos para recuperar e sanar aquilo que ele tinha prejudicado e fazer além. Porque quando ele foi preso e ia ser encaminhado a Roma, houve uma legião de pessoas que foram até lá para se despedir dele. Veio João, Tiago menor, veio um monte de pessoas ali, Lucas, que nunca deixou de estar do lado dele, aquele monte de mães, de filhos, de pessoas que tinham encontrado o Evangelho graças a ele. Foram lá agradecer. E Paulo de Tarso se sentiu extremamente grato de ver tanto reconhecimento. E quando Lucas falou que ia escrever sobre aquilo, para deixar eternizado, ele disse, não, coloque as minhas dúvidas e as minhas falhas, porque isso é que eu queria mostrar na minha verdadeira transformação. Como cada um pode se mudar e se reinventar dia após dia. Parafraseando, talvez da forma como eu entendi. Então, gente, ele não queria ser glorificado, olha quem que virou Paulo, mas queria mostrar que alguém que, apesar de a gente não conseguir ver nos Atos dos Apóstolos o reconhecimento da comunidade cristã a quem foi Paulo de Tarso, descobrimos isso através da psicografia de Chico Xavier no livro Paulo e Estevão. Ele mostrou que apesar disso, continuou trabalhando, firme, confiante em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, hoje, nós sabemos quem é Jesus, com clareza em nossas vidas, por causa de um trabalhador que foi apedrejado, que levou chibatadas, que passou fome, que se viu doente, mas nunca deixou de mostrar o Cristo vivo em seu coração. Aquela imagem do Cristo, a porta de Damasco, o converteu em alguém seguidor do Cristo, não do cristianismo, mas do Cristo. É esse que nós temos que nos tornar, seguidores do Cristo. E só um detalhe, a frase não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Jesus, como nos afirma, de Deus, como nos afirma Jesus, está no livro Consolador. Então, Emmanuel afirma que essa frase está
foi dita por Jesus, foi afirmada por Jesus. Mas ela não está na Bíblia, ela está no Alcorão, mostrando a importância de que todas as religiões são do Pai. Vamos respeitar nossos irmãos de qualquer outra religião e de qualquer outra nação, porque assim eles vão ser cada vez mais próximos de nós. Alguém quer fazer algum comentário? Com isso, gente, vamos então encerrar o estudo dessa noite, caminhar para a próxima parte, que é o passe, mas agradecemos a paciência. Muita paz a todos.